10 sintomas que caracterizam um dos principais males do século: culpa, descontentamento geral, desesperança, agitação, automutilação, choro excessivo, irritabilidade, isolamento social, insônia, pensamentos suicidas. Estes são os sintomas da depressão. E se você identifica que possui um ou mais destes sintomas, é possível obter a cura. Saiba como, nesta sexta-feira, numa igreja universal mais próxima de você. Para endereços e horários, acesse universal.org/localizar. Aí um dia eu fui no médico, quando eu cheguei lá, ele disse, mas por que você tá aqui? Eu disse, não, doutor, é porque eu tenho esses problemas. Eu apresentei os papéis para ele, ele disse, mas você tem uma aparência tão boa, você é uma menina saudável, nova. Por que você tá passando por isso? Eu digo, não sei, tentei explicar algumas coisas que não tinha mais nem explicação. Aí ele falou assim, deixa eu te dizer uma coisa, não adianta tu procurar médico, não adianta tu ir para o hospital, não adianta nada. Porque a tua salvação não vai estar aqui. A tua cura não está na medicina. A tua cura está através de Deus. Você acredita em Deus? Eu disse, acredito. Aí ele foi e disse assim, pois é. Aí eu já estava com todos os papéis com encaminhamento para ir para Manaus. Ele disse, olha, você vá para Manaus e procure essa igreja aqui. Aí atrás da receita ele escreveu assim, não perda essa receita, eu vou tirar a cópia e vou lhe dar outra. Ele escreveu Universal. Aí deu o endereço todinho lá, que eu já não lembro mais de cabeça. Aí ele disse, você vai e você vai fazer os seus exames, mas não vai dar nada, porque você não tem nada de saúde médica. O seu problema é espiritual. Aí no momento veio muitas dúvidas, um monte de coisa embaralhou, né? Tá, fui. Quando eu cheguei lá, a gente foi no hospital marcar uma consulta. Tinha uma moça no balcão, ela foi perguntou do que se tratava, a gente explicou pra ela, né? Ela foi e disse assim, moça, eu já passei por isso, não adianta, tu não vai ficar boa no hospital. Tu só vai ficar boa se tu buscar Deus. Aí falou muito das coisas de Deus. Aí disse assim, ó, vai à Igreja Universal, que foi lá que eu me livrei. Vai lá que Deus vai te ajudar, vai te livrar. Aí eu disse, tá bom, marquei a consulta e tudo, vim embora pra casa. Aí começou um monte de coisa, daqui o pessoal ligava, falava as coisas da minha filha que tava acontecendo. Aí eu peguei, desliguei minha rede social e disse, não, eu vou para a igreja. Eu vou ouvir aquela moça e vou ouvir o médico, porque realmente está errado mesmo, porque eu já fiz todo tipo de exame, não dá nada, e eu assim, cada vez mais pior. Cheguei lá na igreja, topei a moça do balcão do hospital. É justamente como você assistiu aí no início, né? O que aconteceu com a Lenice. Quer dizer, o próprio médico falou assim, olha, você não tem nada. Você não tem nada. Aí ela vem para Manaus para se tratar, aí a atendente fala, olha, eu passei por isso aí também. Graças a Deus, né? Porque nós respeitamos os profissionais, temos, inclusive, pessoas... Me dá imagens, só para você ter uma ideia, me dá imagens do domingo de manhã. Então, você vê aí, só para você ter uma ideia, são mais de 3.000 pessoas, 3.000 e tantas pessoas. Nós temos aí vários profissionais da área médica, inclusive nós temos o grupo da saúde, né? Pode voltar aqui com Batalha Espiritual. E são pessoas cientes que a vida espiritual é uma realidade. Tá? Você tem aí um mal na sua vida, esse mal está aí. E as perturbações ficam jorrando, ficam aparecendo aí, né? E daqui a pouco você vai ver como que ela resolveu isso, né? A própria atendente marcou com ela para vir na igreja e você vai ver que realmente a vida dela ganhou cor, tá? Que Deus ilumine a todos nessa sexta-feira, que é dia de batalha espiritual mesmo. Hoje, este programa, a razão de ter esse programa é o dia de hoje, que é um dia de muita batalha espiritual. Flávio, você tem quem com você aí? Bispo de Éter, hoje nós estamos aqui com Alex e daqui a pouco, Bispo,
As pessoas vão ficar impactadas com a história do Alex. Mas já quero abrir a programação pedindo a você que está nos acompanhando pelo YouTube para já se inscrever no nosso canal e tanto também ativar o sino das notificações para que você venha receber toda a programação que vai ao ar durante todos os dias da semana. E se você está sofrendo, está enfrentando lutas, depressão, ansiedade, vício, já deixa aí um pedido de oração, deixa aí o seu nome para a oração, que daqui a pouco, bispo, o senhor vai estar orando por essa pessoa. E hoje nós estamos aqui com o Alex. Alex, qual foi o pior momento aí da sua história? Um dos piores momentos da minha vida foi quando eu estava nos vícios da droga, da cocaína. Eu jamais imaginei que um dia eu fosse beber álcool etílico, desodorante, perfume, enxaguante bucal, tudo para aliviar aquela sensação de quando acaba a droga, né, que vem passando, dá uma depressão e dá um vazio maior, uma vontade maior de usar. Você chegou a beber perfume? Perfume, desodorante. É mesmo. Bispo, daqui a pouco nós vamos acompanhar a história do Alex. Se você tem um familiar viciado, faça o seguinte, já peça a ele para também acompanhar, ou você pode compartilhar esse link para acompanhar o testemunho do Alex, que vai ser muito forte, bispo. O testemunho do Alex é muito forte. Inclusive, a vida do Alex, o Flávio, inclusive inspira muitos jovens aqui na igreja, né? Nós temos vários jovens que chegaram aqui também viciados em cocaína, viciados no alcoolismo. Inclusive, eu mostro ele para os jovens a fim de incentivar, porque hoje nós temos aí um homem liberto, um homem transformado, um homem com muita cor na vida. Bem, antes de nós irmos aí para a história dele, vamos à conclusão da história da dona Lenice. A gente foi lá para frente, ela mandou, não, bora mais lá para frente, a gente foi, aí começou a oração. Aí, quando ela me levantou, veio uma obreira, colocou a mão na minha cabeça e falou, tipo assim, se tiver algum tipo de espírito aí, se manifeste. Naquele momento ali, eu já não lembro de quase mais nada, porque provavelmente se manifestou, né? A senhora manifestou naquele dia? Sim, dali eu não lembro de muita coisa, eu acho que por alguns minutos. Aí dali, quando eu voltei assim, eu tava com uma paz tão grande, que eu chorava de alegria. Ela dizia, tá bem, meu. Eu dizia, eu tô bem, é só porque eu tô muito alegre, eu tô com uma paz tão grande que eu jurava que nunca mais eu ia sentir na minha vida. Aí eu pensei no médico, eu digo, realmente o médico tava certo. Aí eles me chamaram, perguntaram se eu queria me batizar, eu disse que queria, porque eu disse que só ia me batizar um dia que eu achasse uma igreja que eu encontrasse a paz. Aí eu me batizei, graças a Deus. Tá bem hoje? Hoje estou bem, graças a Deus, não senti mais nada, não tomei mais nenhum medicamento depois daquele dia. Deus deu cor para a vida dela, né? Ela ficou muito feliz. Você vê a alegria, a paz que eu ganhei, né? Daqui a pouco eu vou falar sobre o domingo a cores. Me dê imagens do nosso domingo, que você já tinha visto anteriormente aí. Essa é a nossa concentração de fé e milagres, está aí o pastor orando, né? Porque é o propósito das 7 orações. Dentro dessa reunião, nós chamamos essa reunião de corrente das correntes. Nós estamos num propósito de, até o final do ano, você ver as maravilhas de Deus em todas as áreas da sua vida. E agora você vai acompanhar o poder de Deus, o que Deus tem feito. Acompanhe. Qual é o seu nome? Luciana. O que aconteceu? Eu tava com uma dor horrível desde ontem aqui na área do abdômen. Até ficar em pé ficava difícil. Na lateral aqui doendo. Sim, tava dando muito. Aí eu não conseguia. Eu falei, eu tenho que buscar a Deus e eu não consigo. E aí você fez o quê? Pedi pra ele. Você falou ali com Jesus? Falei. Eu tenho que te buscar e eu tô com dor. Aí ele... Acabou? Qual é o seu nome? Alex. O que você venceu aí pela fé? Eu tava com umas dores nas pernas, nos braços, muito forte quando eu cheguei aí. E aí, quando eu fiz a oração aqui, Deus... Você pediu para Jesus, rapaz? Com certeza. E aí ele atendeu a tua oração. Glória a Deus. Qual é o seu nome? Elza. Conte uma vitória. O papai, ele vinha passando mal e aí a gente levou ele no... O papai é o senhor que está aí? Sim. A gente levou ele no médico e foi diagnosticado que ele estava com câncer no estômago. E aí ele passou por uma cirurgia, deu uma complicação que ele chegou a vomitar fezes.
teve que fazer outra, pegou Covid 2 vezes e eu me revoltei, parti para a fé, comecei a manifestar a minha fé. Como ele não podia beber água, eu bebia por ele, passava água com algodão nos lábios dele, lavava a roupa dele e tá aqui, um milagre vivo. Deus manifestou o poder dele. Qual o nome do senhor? Manuel. Manuel, o senhor escapou, hein? Deus teve misericórdia do senhor, hein? Primo, que ele estava com problema de diabetes, né? Foi para o hospital e lá complicou mais ainda e ia perder a perna. Entrou em coma diabético, né? E os médicos falaram que não tinha mais jeito. Iam desligar o aparelho e a família já estava atrás do funeral já, a sepultura, tudo para enterrar, né? E eu agi a fé e falei que ele não ia morrer desse jeito, não. E comecei a tomar água por ele, né? E graças a Deus ele já está em casa já. Estamos aqui com a dona Leula e a dona Antônia. Amigas, há quanto tempo? Pastor, muitos anos. E a senhora estava ali hospitalizada entre a vida e a morte. Sim, senhor. O que a senhora teve? Tive um infarto. E o que a senhora fez? Pastor, ela infartou, foi para o hospital e aí a gente fez, né? Usou a fé, pegou a gota do milagre e toda vez levava. Durante a semana a senhora vai tomando e não deixa secar a garrafa. Domingo que vem a gente traz de novo. Aí ela ficou 3 meses internada, a gente levando a gota. Aí o médico deu alta para ela esperar a cirurgia em casa do coração. A gente continuou o tratamento. O médico falou, para a senhora fazer a cirurgia, a senhora tem que fazer novamente novos exames. Quando ela fez novos exames, fazendo o uso da gota do milagre, o médico, quando viu os exames dela, falou, dona Antônia, a senhora não precisa mais fazer a cirurgia. Hoje curada. Curada. Fala só para o povo aqui o que acontecia dentro da cabeça da senhora. Muita perturbação. Eu sentia desejo de suicídio. Se eu saísse na rua, tanto faz se um carro me batesse ou uma bala. Não estava nem aí. Não estava nem aí. Eu sentia um desejo assim tão grande de morte, eu já sentia assim na minha pele. Aquele desejo assim, parece assim que saía de dentro de mim a morte. Eu lembro, bispo, que foi numa quinta-feira, eu fiz só uma oração para Deus. Fui sincera com Deus. Eu disse, o que está dentro de mim é só vontade de morrer. Mais nada. Foi isso que eu falei. Eu vinha para a igreja, eu sentia que era o próprio Deus que me trazia, porque eu não sentia vontade de nada. Era uma morta-viva. Isso. Eu senti uma tristeza tão profunda. Hoje eu sei que se alguém diz assim, eu tenho uma tristeza profunda, eu sei o que é isso. Mas a vida era amarga, dona Jacimar? Era muito. Assim, eu creio que veio assim da minha família. Eu senti uma rejeição muito grande das partes da minha mãe, dos meus irmãos. Mas eu creio também que foi desde a infância. E aonde eu andava, esse espírito, hoje eu sei que era um espírito de rejeição, me acompanhava na escola, no trabalho. Qualquer coisa que a pessoa, até se não falasse comigo, eu achava assim que ela não gostava de mim, estava me desprezando. E às vezes eu tentava me isolar, que eu chorava por nada. Eu só dizia, porque eu não conhecia Deus, né, nesse tempo. Aí eu dizia assim... Conhecia o diabo, né? Isso. E como eu também relatei aqui uma vez, que eu sentia cheiro de enxofre. Cheiro não, fedor, né? Assim na minha pele. Eu sentia assim, eu me cheirava assim, com medo. Será que alguém está sentindo isso? Era um fedor tão forte... Mas eu sentia um medo tão grande e uma presença tão forte, como se tivesse assim, alguém bem próximo de mim. E nós aqui acompanhamos a libertação dela. Ela era uma das pessoas que a entidade que manifestava nela era terrível, terrível. Mas hoje, por favor, uma mulher, cheira o braço dela aqui, vê se está com cheiro de enxofre aqui. Dá uma cheirada aí. Tá cheirosa. Como é que é? Tá cheirosíssima. Tem mais cheiro de enxofre, não? Não, senhor. E a cabeça, Jacimar? A cabeça tá ótima. Tranquila. Mas sempre no altar, né? Sempre no altar. Sempre encostando a cabecinha, orando. Isso. Uma vez o senhor falou que era para mim meditar na palavra. Só que, bispo, quando eu ia ler, parece que nada... Isso. Eu me revoltei.
Eu cheguei em casa e uma vez, uma palavra que o Senhor falou aqui. Tem pessoas que querem se encostar, não que o Senhor falou aquilo por maldade, na fé do pastor, da obreira. Não falo sempre. E eu tomei isso para mim. Eu cheguei em casa e eu disse assim mesmo, meu Deus, eles podem me ajudar na oração, mas eles não vão me salvar. E se eu não manifestar minha fé na tua palavra, eu não vou ser salva. Veio na minha mente, pega a palavra, põe no chão, coloca a tua cabeça. E tinha um propósito que eu peguei assim, eu vou pegar por pegar. Que era o propósito dos montes. Gerezim? Isso. Aí, monte da maldição e da bênção. Isso. Né? Aí eu falei assim do monte da maldição. Eu fui muito sincera com Deus. Eu disse assim mesmo, meu Deus, eu sou pior do que esse monte, porque tudo que está dentro de mim é lixo. Nem na tua palavra eu estou crendo. Eu fui sincera, bispo. Bispo, diante de Deus. Quando eu terminei essa oração, é como eu falo assim que quando o céu está assim nublado de chuva, aí de repente vem o sol, clareia tudo, né? A minha mente foi se abrindo desde esse dia. Fui buscando. Então, quando vinha aqueles pensamentos, bispo, eu dizia, está amarrado o diabo. Está amarrado, eu não aceito esse pensamento comigo. Isso, não aceito esse pensamento na minha vida, não, chega. Eu também tinha aquilo dentro de mim, eu não quero o mal, né? De dizer assim, que Deus não ia me salvar, que eu não merecia Deus, que todo mundo ia conseguir menos eu, né? Eu digo, está amarrado, porque está escrito, ele morreu pela minha alma. Então, foi assim, buscando, lutando mesmo, até hoje, tem que estar ali, buscando. Está de pé hoje? Sim, senhor. Cabeça boa? Sim, senhor. Cabeça boa e pé no chão. Pé no chão. Firme com Jesus. Firme com Jesus. Você viu, muita coisa acontece na hora, né? É uma reunião que nós temos visto maravilhas mesmo, em todas as áreas, a começar pela libertação. A história da Jacimar, por exemplo, eu lembro. Eu lembro quando ela chegou na igreja, a maneira que ela chegou, e a gente vê-la bem, agora com cor na vida, liberta, com a mente boa. Sabe por que ela está bem? Por causa dessa palavra aí. Coloca para mim, por favor. É a palavra de Deus. Estes sinais seguirão os que crerem. Em meu nome expulsarão os demônios. Falarão novas línguas. Coloca o 18. Pegarão nas serpentes. Se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. Porão as mãos sobre os enfermos e sararão. E não é só o corpo, não. A alma. Ela está curada. Ela está curada. E nesse domingo agora você vai ficar curado. Ah, pastor, o senhor me garante? Jesus garante. O Senhor Jesus garante. Tudo que você assistiu há pouco aqui foi Ele que fez. E Ele está buscando você, Ele pode ajudar você. Não precisa você se matar, não. Fala isso para alguém, convida alguém. Fala isso para alguém. Ajuda alguém a chegar aqui nesse domingo, especialmente 9h30 da manhã, aqui no Templo Maior. Teremos 6h50. Se você de manhã não puder, você ainda tem 18 horas. Mas especialmente 9h30 da manhã, nessa concentração de fé e milagres, você é o meu convidado, tá? Me dê, por favor, a história do Alex, ô Flávio. Então vamos à história do Alex Bispo. Então, conta aí pra gente quando foi que começou todo esse sofrimento. Bom, eu ainda era criança, né? Quando eu via que meu pai, ele tinha um acervo de bebidas em casa, mas porém ele não usufruía daquilo ali regularmente. Era somente para as visitas, né? E como eu era criança, ele jamais imaginaria que um dia eu poderia tocar naquilo ali, então o acesso era fácil. E quando eu via aquela garrafa de uísque que tinha lá, eu sentia um desejo de experimentar aquilo. Então, o meu primeiro contato com o álcool foi logo cedo, por volta de 7, 8 anos de idade. Eu lembro que naquela noite, eu não lembro exatamente quantas doses eu tomei, mas eu me embriaguei, tanto que eu até passei mal, comecei a vomitar. E os meus pais haviam saído, tinham me deixado com o meu irmão, né, cuidando dele, e quando eles voltaram, eles não sabiam o que tinha acontecido, pastor. Então, assim, daquele dia em diante, já começou algo diferente na minha vida ali, que eu jamais imaginaria que poderia ser. Só que chegou uma determinada
fase da minha vida que eu comecei a olhar diferente para minha família, eu comecei a criar raiva dos meus pais, eu sentia que eu não era amado, né, que eu não tinha amor dentro de casa. E por influência também eu passei a desejar, a experimentar a droga, a cocaína, né? Com 16 anos de idade foi meu primeiro contato com a cocaína, né? E eu lembro o que eu disse naquela noite, né? Eu disse assim, isso aí nunca vai me dominar, eu nunca vou ficar viciado nisso. E não foi o que aconteceu. E disso daí foi me levando de um vício para o outro, né? Prostituição, né? Eu era muito viciado nisso, pornografia demais. E eu lembro que quando minha mãe descobriu, a minha mãe ficou desesperada, né? Porque mãe é mãe. Ficou muito decepcionada. E aí ela tentou na força do braço, né? Você vai parar com isso, eu não quero mais você com isso. E me passou a me obrigar a frequentar alguns lugares, né, de reabilitação. Eu frequentei os Alcoólicos Anônimos, Narcóticos Anônimos, frequentei o CAPS também. Tudo para quê? Para agradar um desejo ali da minha mãe e fingir para ela que eu estava querendo uma mudança. Mas tudo na fã, ela queria ver você bem. Ela queria, mas eu não queria, pastor. Cheguei a ver a minha mãe chorando no sofá de desgosto. Aquilo me doeu, sabe, pastor? Eu estava trancado no quarto nessa noite, eu lembro. Aquilo me doeu, só que eu não tinha força para tomar uma reação naquilo ali. Então, a minha vida ela começou a piorar naquela fase. E eu lembro que chegou uma época que foi quando eu comecei a usar só dentro de casa. Eu não conseguia mais sair com os amigos porque eu ficava assustado. Eu usava droga, eu começava a ficar assustado, com medo das pessoas, achando que alguém ia querer me matar. E por causa desse vício, eu passei a ingerir o álcool etílico, aquele álcool que a dona de casa tem, toda dona de casa tem em casa, né, na garrafinha, desodorante, enxaguante bucal, perfume. E por quê? Porque quando acaba a droga, né, vem aquele sentimento, aquele desejo de querer mais, você sabe que não vai conseguir mais, e bate uma depressão, assim, um sentimento muito ruim. E o álcool, ele corta o efeito, ele dá uma cortada no efeito. Então, o que tinha álcool, eu procurava beber dentro de casa. Então, eu passei até a beber isso aí, pastor. O bispo tem uma pergunta para você. Olha, Alex, a gente viu quanto você desceu. Mas quando foi que você disse não dá mais para continuar assim? Bispo, eu só fui perceber que havia um mal na minha vida depois que eu cheguei na igreja, né? Através de um convite. Aliás, foram vários convites, porque eu resisti muito. Aí eu decidi vir na igreja. Enfim, eu cheguei, eu vi, e eu entendi que havia uma solução para mim. Que eu poderia sair daquela situação que eu estava vivendo. E que o que estava por detrás de todo o meu vício, que eu vivia naquela época, era um mal. Então, os meus olhos se abriram aquele dia. Era uma decisão que eu tinha que tomar. E naquele dia, bispo, eu até faltei um emprego para vir. Eu fui na frente do altar. E eu abri meu coração ali. E eu senti como se fosse um calor subindo do calcanhar. Ele passou pelas minhas costas, muito forte, um calor muito forte. E saiu. E para quem já foi viciado, sabe que a mente de um viciado é 24 horas pensando nisso. E naquele momento em diante, eu parei de pensar nas drogas. Parei. Eu saí dali liberto, pastor. Aí a minha vida dali começou a mudar. E hoje você tem um Espírito Santo? Sim, senhor, pastor, eu tenho um Espírito Santo. Dia 1º de novembro de 2014, fui batizado do Espírito Santo. Hoje casado? Casado. Vida transformada. Transformada. Agora, perfume? Perfume é só no pescoço. Bispo Dieter, como pode, né? Deus pega as coisas loucas do mundo para envergonhar as sábias. Então, hoje, sexta-feira, é o dia de você que está aí com a vida atrasada, por causa do vício. Se tem uma coisa que atrasa a vida do ser humano, é um vício, um espírito. O Alex tinha um espírito na vida dele, bispo. E quando o espírito do vício saiu, todo o atraso saiu. Hoje está aí, uma vida transformada, casado, liberto. E hoje, bispo, essa sexta-feira vai acontecer o mesmo. Hoje, meio-dia e 19 horas, mais o dia todo,
reuniões de libertação. Tenho a certeza que muito ajudou a história do Alex. É com o senhor, bispo. Você viu como Deus deu cor à vida dele? Você vê que há uma batalha, é muito sério isso, porque eu atendo muita gente aqui. Tem gente que diz, foi tão difícil chegar aqui. Você não vê, mas existe um muro espiritual que você pode atravessar com certeza, porque senão nós não estaríamos aqui. Mas você precisa determinar. E hoje é essa reunião de muita batalha. Meio-dia a gente vai estar junto. Meio-dia eu vou aguardar por você. Aqui no nosso templo maior. E 19 horas também. Mas é o dia todo, e a batalha em toda a Igreja Universal do Reino de Deus. Flávio, tem participações aí? Bispo de Éter, hoje será uma sexta-feira de grande libertação e nós temos recebido aqui centenas e milhares de mensagens de pessoas que estão sofrendo. Nós temos aqui a Marielle, ela diz que está desesperada, não aguenta mais viver essa situação, ela percebe que a vida dela está travada, parou no tempo e ela vai estar vindo hoje buscar a sua libertação e a quebra de toda a maldição do atraso. A Maria Aparecida também diz estar enfrentando problemas espirituais, percebe que foi vítima de um ritual. Desde então, a vida dela sentimental não tem sido mais da mesma forma. Ela diz que até pensamentos de divórcio já tem tido dentro dela e ela vai estar lutando contra essa maldade. E nós temos aqui também a dona Andressa, que pede ajuda, pois está sofrendo com insônia e está muito fria com o seu marido. E percebe também que a inveja entrou na vida dela e no relacionamento e hoje vai estar conosco. Agora, a Keliane, ela sofre com ansiedade, muita angústia e síndrome do pânico. E ela diz, bispo, que aceita estar conosco neste evento às 9h30 da manhã do Vida Cores. Ela coloca que eu não aceito mais essa depressão. A Alice também enfrentando problemas no casamento e ela diz, eu comecei a ter depressão de 1 ano para cá, depois que eu perdi a minha filha, que era criança. E ela diz que vai estar vindo neste domingo às 9h30 da manhã para esse evento Vida Cores. E as mensagens estão chegando, bispo. E nós estamos aqui hoje com o pastor Fabiano. E aí, pastor Fabiano, como é que vai ser lá hoje, nessa sexta-feira? Sexta-feira vai ser uma sexta-feira forte. A gente atende as pessoas que chegam lá sofrendo. Essa sexta-feira vai ser contra o atraso. Nós vamos tirar todo o atraso de vida das pessoas. Vamos lutar contra o mal. Vai ser às 7 da manhã, ao meio-dia, às 15 e às 19 horas. E esse domingo, que é o domingo Vida Cores, quantas e quantas são as pessoas que estão assim, ansiosas, depressivas? A medicina diz que doenças mentais, sabemos que é uma doença espiritual e há tratamento. Eles falam que há um controle, mas para a gente é um problema espiritual. Vamos atender antes. Ninguém quer ouvir você, nós vamos lhe ouvir. Ninguém quer lhe atender, nós vamos lhe atender. Vamos atender antes, vamos atender depois. E nós vamos nos esmerar para essas pessoas saírem dessa reunião muito bem. Às 6h50, que é a principal, e às 18 horas, Avenida Desembargador João Machado, número 300. Bispo de Éter, nós estaremos aqui na mesma fé. Essa pessoa não erra de chegar aqui na nossa catedral ou na Universal mais próximo da casa dela. Você deve se preparar para hoje e também para essa grande sexta-feira. Nós já vamos ao momento da oração, mas não sem antes acompanhar essa visita. Olá, Bispo de Éter, a todos. Eu estou aqui com a dona Arlete e o Moisés. A senhora me contava que o Moisés ele entrou numa crise de depressão. Me conta um pouquinho sobre isso. O Moisés ele era um menino ativo, trabalhador, e sempre gostou de trabalhar. Depois que ele sofreu um acidente na mão, perdeu o tendão da mão dele, que ele é ex-militar da Polícia do Exército, e ele entrou em depressão, porque ele ia seguir carreira militar. Quase 1 ano, levando ele para o centro psiquiátrico, dando crise, tomando medicação, vindo de lá dopado, todos os dias. E depois disso, eu comecei a orar, a fazer campanha. O Senhor está restituindo a saúde dele, mas continua ainda tomando medicação para poder estar estável, para poder interagir entre as pessoas. E nós estamos confiando em Deus, que Deus vai concluir a bênção na vida dele. Então, nesse domingo, a gente vai ter essa grande mobilização
para as pessoas que sofrem com depressão. Bispo Dieter, aí eu estou aqui com Moisés. Moisés, você aceita esse desafio de vencer essa situação que você está enfrentando? Aceito. Então, cadê o seu convite? Nosso endereço é Avenida Constantino Neri, 1515. E você que tem um familiar, alguém depressivo, nós aguardamos por você às 9h30 da manhã. Com o senhor, Bispo Dieter. Olha, eu vou falar uma coisa para você. Todo trauma é como um freio de mão, né? Que faz a pessoa parar no tempo. Nós não ignoramos a dor do depressivo, mas nós sabemos que Deus vai te ajudar. Eu só quero que você aceite esse convite para o Vida Cores, tá? Porque o Espírito Santo, eu falei que a depressão é como um freio de mão, né? Aquele freio de mão antigo que você... não é? O Espírito Santo vai ajudar você a superar. E essa palavra vai se cumprir com você. Olha só esse texto. Pois te esquecerás dos teus sofrimentos, e deles só terás lembrança como de águas que passaram. Prepare-se, porque ele vai fazer isso com você. É momento de oração. É momento de oração. Vamos todos falar com Deus. Ó Deus, em nome do Senhor Jesus, aqui nós estamos na Tua presença e te pedimos, meu Deus, por essa pessoa que está aflita, desesperada, angustiada. Assim como esse testemunho que foi, meu Deus, colocado aqui dentro do programa, essas centenas de milhares de pessoas que venceram a depressão, como o Alex. O muro foi derrubado que separava ele, meu Deus, de uma vida feliz. Assim também acontece com essa pessoa ainda hoje, meu Pai. Que ela venha, que ela saia da casa dela, esteja presente. Que nesse domingo da reunião Vida em Cores, ela possa encontrar a felicidade, a libertação, uma nova vida, uma nova força. Por isso, meu Deus, consagra essa água. Que quando ela beber desta água, ela beba do teu poder, receba força e vida, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E eu concordo com o João Luiz, e porque concordamos, coisas grandes acontecem. Coloque a mão sobre a minha. Você que aceita o desafio de ter uma experiência com Deus. No nome de Jesus, nós te abençoamos. Você não vai fazer besteira, não. Você vai buscar a Deus. E dos teus sofrimentos, você só vai lembrar deles como águas que passaram. No nome de Jesus, nós te abençoamos. Bebamos dessa água. Não chore, quem cuida de você não dorme. Levanta, tem muita gente que te ama. Deus mandou te dizer que vai acontecer. Deus mandou te falar que tudo vai passar. Aceita esse desafio? Então tá bom. Que Deus ilumine você. Um grande abraço e até a próxima.